Então, pessoal, hoje vamos falar sobre balancete de verificação. Então, vamos iniciar. Aí aqui nós temos curso de contabilidade, professor Moreira. Aí aqui nós temos o número 1. O balancete de verificação é um demonstrativo contábil auxiliar, não é obrigatório. Então, pessoal, esse balancete de verificação, ele é um demonstrativo auxiliar, não sendo obrigatório para as demonstrações contábeis. Vamos dar exemplos aqui de demonstrativos obrigatórios. Obrigatórios nós temos, demonstrativos obrigatórios. Obrigatórios. Vou dar só um exemplo aqui de 3, tá? Nós temos o balanço patrimonial, nós temos a DRE, nós temos a DFC, tá? Aí tem outros demonstrativos, tem vários demonstrativos. Depende de quê? Depende se for da lei ou se for do CPC. Mas o nosso caso aqui, a gente está tratando sobre balancete de verificação. Então, o balancete de verificação é um demonstrativo auxiliar, tá? Aí aqui o número 2 diz o seguinte: o balancete de verificação é feito a partir do livro Razão. Pessoal, grife isso aí, Razão. Ele é através do livro Razão, tá? Não é, vou apagar aqui, não é do livro diário. As questões, elas perguntam muito se é do livro diário. Cuidado, é do livro Razão, do qual são extraídos saldos para a sua elaboração. Aqui o número 3 diz o seguinte: é uma relação de todas as contas, o balancete de verificação, tá? É uma relação de todas as contas abertas em um exercício. Portanto, apresentará misturadas as contas patrimoniais e as de resultado. Deverá ser elaborado de acordo com a sua finalidade e deve ser levantado, no mínimo, mensalmente, não tendo essa obrigatoriedade. Então, aqui, pessoal, nós temos um rol de contas, Aqui nós temos um rol de contas patrimoniais e de resultados. Então, o balancete só pega o quê? Só pega as contas patrimoniais e de resultados, tá? Patrimoniais e contas de resultados. Aqui, por exemplo, instalações patrimoniais, bancos conta movimentos patrimoniais, receitas financeiras de resultado, fornecedores patrimoniais, despesa de salários de resultado, clientes patrimoniais, capital social patrimonial, empréstimo a pagar patrimonial. Isso aí nós já vimos lá na outra aula sobre contas contábeis, tá, pessoal? Então, a gente aqui está só fazendo um arremate final. Aqui o número 4 diz: finalidade: apresentar a correta aplicação do método das partidas dobradas, separando as contas de natureza devedora e natureza credora. Aí a gente vai separar essas contas bem direitinho, tá? E também já vimos essas contas de natureza credora e devedora em outra aula, tá? Vamos para o número 5 aqui sobre o balancete, tá? O 5 diz o seguinte: o balancete de verificação inicial apresenta as contas patrimoniais e de resultados. Após a apuração do resultado, lucro ou prejuízo, teremos o balancete de verificação final, ao qual só apresentará as contas patrimoniais, pois o lucro ou prejuízo será transferido para o patrimônio líquido. É como se fosse assim, pessoal. Nós temos aqui, as contas patrimoniais, tá? As contas patrimoniais e as contas de resultado. Aí depois você pega todas essas contas e separa. Aí você coloca as patrimoniais e as de resultado. Essa conta de resultado, quando ela tem o lucro ou prejuízo, ela vai para onde? Vai para o balanço patrimonial. Aí ela vira uma conta patrimonial, tá? Aí isso aí a gente explica também em outra aula. Isso aqui, pessoal, esse balancete a gente está fazendo somente o suprassumo do que cai em prova, tá? Então vamos lá para o item 6. O balancete de verificação pode ser de 2, 4, 6 ou 8 colunas. O mais simples é o de 2 colunas e o mais completo é o de 8 colunas. Então, pessoal, aqui, eu pego esse rol de contas, tá? Separo em contas de natureza devedora e credora e depois eu coloco aonde? Dentro do balancete. Aí, este balancete aqui, nós temos balancete de 2 colunas, 2 colunas. Quais são essas? São essas daqui, os saldos da devedores e credores.
Essa parte aqui onde tem contas, não conta, tá certo? Então, ó, 2 colunas, somente os saldos. Esse daqui, ó, temos de 4 colunas, ó. Não conta essa onde tem as contas, tá? Somente onde tem os saldos e a movimentação, ó. Aqui, ó, 4, tá? 4 colunas. Aqui nós temos de quantas? Aqui nós temos de 6, ó. 6 colunas, pode contar, ó. 6 colunas. E aqui nós temos o último, que é o mais completo, ó, o mais completo de 8 colunas. 8 colunas, tá? Observe que aqui também, ó, ainda tem a coluna das contas. Essa coluna aqui não conta, tá certo? Aí aqui no número 7, nós temos o seguinte, ó. Os elementos mínimos que devem constar no balancete são identificação da entidade. Identificação da entidade, pessoal, a gente vê aqui, ó. Tá aqui, ó, nesse daqui, ó. Companhia Brasília de Radiadores. Depois, data que se refere, o período aqui, ó. O período tá aqui, ó. Balancete de verificação, 31 de agosto de 2000, de X1. Então, esse daqui é o balancete de X1. Abrangência. A abrangência, pessoal, é quando ele se inicia e quando ele finaliza. Identificação das contas e respectivos grupos. Aqui nós temos as contas, ó. Ele vai separar as contas, tá? Separa-se as contas e bota dentro dos seus respectivos de grupos para depois levar para o balanço patrimonial. Saldo das contas indicando se devedores ou credores. A soma dos saldos devedores e credores. Aí aqui nós temos, ó, separa-se as contas. E no final nós temos o que? A soma dos saldos credores e devedores. Ó, esse daqui está mais completo, esse de 4 colunas. Ó. No final nós temos a soma dos saldos devedores e credores que devem ser iguais. Ó, esse total aqui, ó, 665 é igual os saldos devedores e credores. Pode observar que tem isto, tá? Continuando aqui, pessoal, nós estamos bem rápido porque é só uma síntese do balancete de verificação. Número 8. O 8 diz o seguinte: o balancete de verificação pode ser sintético ou analítico. Então, ele pode ser sintético ou analítico. Sintético mostra as contas principais ou de primeiro grau. Quais são as contas de primeiro grau, pessoal? São as contas de grupos. As contas de grupos, exemplo, ativo circulante, ativo não circulante, passivo não circulante, PL. Então, essas contas são as chamadas contas sintéticas. E as contas analíticas? O balancete analítico, pessoal, demonstra as contas do segundo, terceiro e outros graus. Exemplo, caixa, banco, duplicatas a pagar, duplicatas a receber. Isso aí são as contas que dentro do balancete de verificação é chamado balancete analítico, tá? E aqui, pessoal, nós temos os principais erros que cometemos ao fazer o balancete de verificação. Primeiro, se o registro for a débito sem o crédito correspondente ou vice-versa, porque você tem que colocar tanto os débitos como os créditos. Se você colocar só um, está errado. Então, esse daqui foi o primeiro, tá? B, se em vez de debitar uma conta, credita outra. O contabilista debitar ou creditar as duas contas. Então, no lugar de você debitar uma conta, por exemplo, eu tenho uma conta veículo. Essa conta aqui tem que ser debitada. E eu credito essa conta, na hora que eu credito isso aqui, pessoal, está errado. Então, é esse aqui, ó. Se em vez de debitar uma conta e creditar outra, o contabilista debitar ou creditar as duas contas. C, se o contabilista registrar a débito ou a crédito um valor e em contrapartida lançar duas vezes igual valor a débito ou a crédito, ou seja, eu tenho aqui, novamente aqui, ó, eu tenho um veículo, tá? Ó, e está dizendo, ó, se o contabilista registrar a débito ou a crédito um valor e em contrapartida lançar duas vezes igual valor a débito ou a crédito, um veículo custa 10 mil. E na contrapartida dele, que é um contas a pagar, vamos dar um exemplo, tá? Contas a pagar. No lugar de eu registrar 10 mil, eu vou registrar 20 mil. Isso aqui é um erro que também vai estar dentro do
balancete de verificação, tá? Então, isso aí são os principais erros. E ainda aqui, ó, o último, ainda que o total devedor seja igual ao credor, se o contabilista registrar numa conta de natureza devedora um valor que torne credora, por exemplo, isso também evidenciará erros. Então, pessoal, os erros mais comuns dos balancetes quais são? Onde tem uma conta de natureza credora, a pessoa coloca natureza devedora. E onde tem uma conta de natureza devedora, a pessoa coloca conta credora. Esses são os erros mais comuns, tá? E aí, pessoal, fizemos uma síntese rápida e agora vamos para as questões. São 15 questões que a gente vai tentar fazer bem rápida e bem feita. O problema é este, tá? A gente tem que fazer bem feita. Aí a primeira diz o seguinte: no que se refere ao balancete de verificação, julga os itens subsequentes. Aí, 66. Por que 66? Porque aqui, pessoal, eu peguei o print de uma prova e trouxe para cá. Normalmente, quando tem uma prova, não tem só uma questão. Aqui nessa daqui foram 3 questões, tá? Aí ele diz, ó, nas colunas de saldos iniciais e finais, há uma coluna exclusiva para todas as contas do ativo e todas as despesas, e outras para as contas do passivo e todas as receitas. Pessoal, isso aqui está errado. Se você for verificar aqui o balancete de verificação, ó, não existe essa conta de natureza todas as contas de ativo e despesas, elas vêm aqui, ó. Aí você vai classificando cada uma, tá? Então esse item está errado. Por quê? Nas colunas de saldo iniciais e finais há uma coluna exclusiva para todas as contas de ativo, todas as despesas. Isso aqui não existe, tá? A 67 diz o seguinte: em um balancete de verificação, é possível verificar a igualdade entre o total de débito e o total de créditos. Ok, o que garante a correção dos procedimentos adotados. Pessoal, o total de débitos e o total de créditos não garante a correção. Não garante, tá? Então, ó, não garante a correção. Por que que não garante? Vamos dar só um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui de débito, eu tenho aqui, ó, veículo, natureza devedora e natureza credora, tá? Eu tenho um veículo e tenho aqui outra conta, duplicatas a pagar. Ó, vamos supor que eu tenha errado aqui o lançamento. No lugar de botar numa conta devedora, eu botei numa credora. Então, eu botei veículo 20 mil e duplicata a pagar, que é uma conta de natureza credora, eu coloquei como natureza devedora. Observe que no final o balancete vai dar iguais. Por quê? Porque eu troquei aqui, ó. Então, significa o quê, ó? Que é possível verificar a igualdade entre o total de créditos e o total de débitos. É o que tem que ter a igualdade no final, correto? O que garante? Não garante, por causa que pode acontecer isto, pessoal. Eu, no lugar de colocar uma conta de natureza devedora, eu coloco uma credora. E no lugar de botar uma credora, eu coloco devedora, como nós mostramos aqui. Por isso que o item está errado. A 68. Cabe ao contador escolher a quantidade de colunas a ser adotada no balancete de verificação. Isso aqui está verdade, pessoal. Cabe ao contador, o contabilista, tá? Desde que respeitado o limite máximo de 6 colunas. Errado, é o limite de 8 colunas. Por isso que o item está errado. Aí nós vimos aqui, ó, que o balancete de verificação, ele tem 2 colunas, 4, 6 e o limite máximo que é de 8 colunas. Então, por isso que a questão está errada. Então, aqui a questão 66, 67, 68, os 3 itens foram errados. Aí aqui, pessoal, agora nós temos a questão 74, 75 e 76. Também uma sequência de outra prova, tá? Aí a questão diz o seguinte, a 74. O balancete de verificação deve ser obrigatoriamente elaborado a cada mês. Pessoal, o balancete de verificação, o ideal é ser elaborado a cada mês, tá? Mas ele não tem essa obrigatoriedade. Então, o item está errado. A 75. A apresentação de determinado balancete de verificação com valores diferentes para o total de débitos e créditos constitui evidência de inversão entre a conta credora e a conta devedora, em pelo menos um dos lançamentos contábeis. Aqui, pessoal, o item
está errado. Por quê? Porque você pode ter vários erros e o total não vai ser o quê? O total pode dar os débitos ser diferentes dos créditos, tá? Exemplos de erros, você pode ter duplicidade do lançamento, inversão de contas, erros históricos. Então, tudo isso aí são erros dentro do lançamento contábil, tá? Então, o item está errado. A 76. O balancete de verificação inclui as contas patrimoniais e as contas de resultado. Isso aqui, pessoal, está verdade. Essas contas de resultado, ela é incluída logo no início do balancete, tá? Quando você faz o balancete final para o balanço patrimonial, você apura o resultado do exercício, esse resultado vai para o patrimônio líquido e se transforma numa conta patrimonial, tá? Então, o item aqui está verdade. Vamos para outras questões. Aí aqui nós temos outra questão de outra prova, ó, 115, 116, 117. Pessoal, essas questões, elas sempre vêm em blocos, tá? Dificilmente vem uma questão sozinha sobre o balancete. Então, por isso que é bom a gente estudar aqui, nós estamos fazendo em blocos. No que concerne aos balancetes, julgue os itens que se seguem com base nas práticas contábeis brasileiras. Quando a soma dos saldos credores for igual à soma dos saldos devedores no balancete de verificação, não haverá nenhum erro nos lançamentos contábeis do período. Isso aqui, pessoal, está errado. Por exemplo, ó, vamos dar um exemplo aqui, ó. Já fizemos esse exemplo aqui, tá? Só um exemplo. Eu tenho aqui o total dos saldos devedores de 800 mil. E dos saldos credores também de 800 mil. Isso significa dizer que todos os lançamentos não estão corretos. Eu posso ter feito o quê? Eu posso ter colocado uma conta de natureza credora, ó, do jeito que nós explicamos, de 20 mil credora e de 20 mil devedora. Isso aqui não vai alterar o balanço patrimonial, tá? O certo na conta fosse assim, ó, se o certo fosse 20 mil, essa primeira aqui fosse 20 mil e a segunda 20 mil, também estaria do mesmo jeito. Então, por isso que não garante. Então, ó, quando a soma dos saldos credores for igual à soma dos saldos devedores no balancete de verificação, não haverá nenhum erro. Poderá haver erro, pessoal. Poderá haver erro, tá? Então, o item aqui está errado. A 116. O balancete de verificação é um relatório de conferência que corresponde a uma simples listagem dos saldos devedores e credores, cujos totais devem ser iguais. Verdade, pessoal, como nós mostramos lá no início, ó. Começa com uma simples listagem, ó. Começa com a simples listagem e depois ele vai fazendo o quê? Depois ele vai separando dentro dos saldos devedores e credores, tá? Então, o item está verdade. Opa, foi essa daqui, né? A 117. O balancete analítico relaciona as subcontas do segundo, terceiro e outros graus. E o balancete sintético relaciona as contas principais ou de primeiro grau. Isso aqui é verdade. Pessoal, ó, sintético significa dizer síntese. Então, ó, quando ele diz sintético, eu digo aqui, ó, ativo circulante. Isso aqui é uma conta sintética, tá? Aí, dentro dessa conta de ativo circulante, nós temos as contas analíticas. Quais são elas? Caixa, estoques, despesas pagas antecipadamente, tá? Então, isso aqui são aqui, ó, quando eu me refiro a ativo circulante, eu estou me referindo ao balancete sintético. E quando eu me refiro às contas caixa, estoque, despesas pagas antecipadamente e etc., eu estou me referindo às contas do balancete analítico. Por isso que o item está verdadeiro. Então, pessoal, aqui a 115 está errada. Deixa eu ajeitar esse aqui que está mal feito. A 115 está errada. A 116 está verdade e a 117 está verdade. Vamos para a próxima questão. As próximas, né? Olha aí, ó, outra questão em bloco, tá, pessoal? Com relação aos balancetes de verificação, julgue os itens a seguir. 81, 82 e 83.
O balancete de verificação possibilita indicar erros na escrituração contábil, mesmo no caso de igualdade entre os somatórios das colunas de débito e créditos, como, por exemplo, quando o saldo de determinada conta é incompatível com a sua natureza. Pessoal, isso aqui é visto no balancete de verificação. O balancete de verificação permite você verificar esses erros, tá? Esses erros na escrituração contábil. O balancete de verificação permite você verificar esses erros, tá? Então, por isso que o item está verdadeiro. A 82. Lançamentos omitidos ou em duplicidade não alteram os totais das colunas de débitos e créditos. Isso aqui, pessoal, está errado. Se o lançamento, se eu omito um lançamento ou eu duplico o lançamento, é claro que eles vão alterar o total de débito e crédito. Ó, vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho 10 lançamentos, tá? Esses 10 lançamentos deu R$1.000. 10 lançamentos deu R$1.000. Se eu omitir um, não vai dar mais os R$1.000. Vai dar o quê? Vai dar R$900 ou R$800. Então, eu não posso omitir. E se eu duplicar, no lugar de dar 1.000, vai dar 1.200, 1.300. Então, ó, lançamentos omitidos ou em duplicidade altera os totais das colunas de débitos e créditos, tá? Então, quando eu tiver um lançamento em duplicidade, eles alteram os totais das colunas de débito e crédito. Por isso que o item está errado, tá? Então, isso aqui está errado. E a 83. No balancete de verificação, é possível identificar os lançamentos que devem ser objeto de estorno, em razão da diferença que estará nele evidenciada entre os somatórios dos saldos devedores e credores. Pessoal, dentro do balancete não dá para a gente ver quais são os lançamentos que são objetos de estorno, tá? Para a gente ver onde está este erro, pessoal, tem que ser na hora da escrituração lá no livro do diário, tá? Você tem que saber fazer esses lançamentos. Então, no balancete não dá para verificar quais são os objetos de estorno. Então, por isso que o item está errado. Então, ó, no 81, 82, 83, nós temos um item verdadeiro e 2 falsos. Vamos agora para a nossa última questão. Essa questão aqui, pessoal, ela foi adaptada, tá? Questões do SESP veio desse mesmo jeito aqui, eu só adaptei as respostas, tá certo? Porque a resposta lá era a letra A, B, C ou D. Então, vamos ver aqui, ó. No que concerne aos balancetes, julga os itens que se seguem com base nas práticas contábeis brasileiras. 1. O balancete de verificação não é obrigatório pela legislação comercial e societária. No entanto, com periodicidade de elaboração recomendada como mensal, aqui, pessoal, é a palavra-chave, ó, recomendada. Ela é amplamente utilizada para a verificação dos saldos das contas constantes do livro Razão. Isso aqui, pessoal, é pura verdade, tá? Então, isso aqui está a verdade. Ó, o balancete de verificação não é obrigatório, mas ele é recomendado que você faça mensalmente. O 2. Os modelos de balancete de verificação utilizados incluem o de 8 colunas, que demonstra os saldos anteriores, o movimento, os saldos do período e os saldos atuais. Isso aqui é verdade. Se você for olhar lá no nosso balancete de 8 colunas, ó, tá aqui o que a questão está dizendo. Opa, tá aqui, ó, de 8 colunas, ó. Temos os saldos anteriores, temos o movimento do período e temos os saldos atuais. Então, o de 8 colunas identifica isso. E dentro do movimento do período temos débitos e créditos e temos os saldos devedores e credores, tá? E aí nós marcamos aqui a questão como item verdadeiro. Vamos para o terceiro aqui. O balancete de verificação é, na prática, uma relação de contas patrimoniais, de resultados e de compensação, com seus respectivos saldos extraídos dos registros contábeis em determinada época. Pessoal, se não fosse esse de compensação, a questão estaria certa. A questão ficou errada por causa desta conta aqui de compensação. Então, aqui o item está errado, tá? O item está errado por causa dessa conta de compensação. Não existe essa conta de compensação para o balancete de verificação. 4.
O balancete de verificação, procedimento dispensável para a apuração do resultado do exercício, destina-se com exclusividades aos usuários externos da entidade. Pessoal, ele se destina não para o pessoal externo, ele se destina para o pessoal interno. E aqui, ó, exclusividade, não. Isso aqui, pessoal, o balancete de verificação é um auxiliar para quem vai fazer o balanço patrimonial, tá? Então, o balancete é para dentro da entidade, ele não se destina para os usuários externos. Os usuários externos podem até ter acesso a esse balancete, mas ele não se destina aos usuários externos, ele se destina aos usuários internos. Por isso que o item está errado. E aí, pessoal, aqui terminamos as nossas questões, foram vários itens, ó, aqui tivemos 4, aqui tivemos mais 3, 7, aqui tivemos mais 3, 10, aqui tivemos mais 3, 13 e aqui tivemos mais 3, 16. Então, 16 questões da Banca CESP que fizemos em 23, 24 minutos, tá? Então é isto, pessoal. Curso de Contabilidade Professor Moreira, trabalhando 24 horas por dia para a sua aprovação no exame de suficiência e em concursos públicos. Até a próxima!